Boa tarde a todos. Iniciaremos nosso webinar sobre a importância do cálculo estrutural para projetos fotovoltaicos. Então, apresentando aqui o sócio-gerente da Solarize Treinamentos, o Hans. Boa tarde. Muito obrigado, André, pelo convite lá da Romagnoli para esse webinar, né? Webinars que a gente está fazendo atualmente, cursos ao vivo. Bom, é uma forma da gente até atingir, né? Até conseguir conversar com mais pessoas, então é uma coisa bem interessante. Não é somente uma necessidade neste momento. Então, estamos aproveitando isso para falar com o Brasil inteiro ao mesmo tempo. A Solarize Treinamentos, né, oferece treinamentos. Vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho. Aqui, ó. Então, esse é o nosso site. Nós estamos começando a montar os cursos online, até agora eram quase todos presenciais. E o Valkyrie, que vai falar hoje no webinar, ele é o nosso instrutor do curso sobre estruturas para sistemas solares. Não temos data neste momento, mas nos próximos dias a gente vai colocar uma data aqui no site e você vai conseguir fazer a sua inscrição. Temos muitos outros cursos aqui que nós estamos transformando todos em online, então é bem interessante para você. E nós temos também gravações de webinários. Estão aqui na primeira página, por exemplo, efeito elétrico de sombreamento, legislação tributária, então outros temas. Hoje a gente está falando aqui de estruturas. Então, espero poder rever vocês num desses cursos. André, vou voltar para você. Ok, Hans, muito obrigado, prazer recebê-lo aqui. Tive a oportunidade de estar cursando um curso lá na Solarize no começo do ano, foi realmente ótimo. Agora eu vou apresentar um cara que vai contribuir muito para o nosso webinar, ele é o principal da tarde aí, que vai discorrer muito sobre os projetos, os cálculos nos projetos fotovoltaicos. Então, eu convido agora o engenheiro responsável da Light RJ por estruturas e geração fotovoltaica, o Valquírio. É um prazer falar com você, André, e participar aí com o Hans também, da Solarize. Eu também agradeço aí o convite da Romagnoli, na sua pessoa, e espero de verdade atender à expectativa de todos os que estão nos ouvindo. Gostaria de pedir a permissão a vocês para que eu começasse aí a fazer uma avaliação dessas estruturas. Pessoal, antes do Valquírio prosseguir, queria deixar um recado para vocês que estão nos assistindo ao vivo. Você pode fazer a sua pergunta. No final da pergunta, coloca o seu e-mail, porque se a gente não conseguir responder a sua pergunta ao vivo, nós responderemos depois por e-mail, ok? Então, para explanar aqui nosso bate-papo com o Valquírio, muitas vezes o pessoal, os instaladores, enfim, vão fazer os cálculos dos projetos fotovoltaicos, acabam apenas olhando as vigas, a sustentação das telhas, mas às vezes não fazem toda a análise completa do que está debaixo daquilo. Então, será que as paredes suportam aquele peso adicional que será acrescentado no projeto, como o projeto fotovoltaico como um todo? Então, gostaria que você agora discorresse como um todo sobre os cálculos estruturais para os projetos fotovoltaicos. Compreendido. O que é importante para que o instalador e também o engenheiro eletricista compreenda, quando ele faz uma avaliação prévia dos telhados, é que a edificação num todo, quando ela é construída, ela parte das fundações, nós executamos as fundações, depois os pilares, as vigas, até chegar à cobertura, por último, então, o telhado. Mas nessas condições de execução, elas são diferentes da execução de cálculo.
Quando nós praticamos o cálculo estrutural, então nós tomamos o conhecimento do peso de toda aquela cobertura, da carga daquela cobertura, depois de um pavimento que normalmente existe, que são pavimentos diferenciados, como os pavimentos que são as coberturas. Nos edifícios nós temos pavimentos tipos, pavimentos que se repetem, que são unidades iguais, normalmente de 4 apartamentos por andar, 6 apartamentos por andar, e dependendo do número de andares, nós somamos essa carga para chegar até as fundações. Bom, mas no projeto fotovoltaico, tem-se em foco o telhado, normalmente. O que ocorre aí de importante para que a gente faça uma avaliação prévia? É preciso que cada um daqueles envolvidos nesse processo tão bonito de geração de energia, que é bom para o país e para o mundo, é preciso que ele esteja tendo o mínimo de capacidade, que seja capacitado a interagir com o calculista, que nem sempre está presente quando ele está fazendo o seu orçamento. Então, significa dizer o seguinte: quando você escolhe um telhado, o cliente tem lá um telhado, vamos supor que esse telhado seja um telhado de telha de cerâmica. Um telhado de cerâmica. Olha, as telhas cerâmicas, elas pesam, em média, aí, de 30 quilos por metro quadrado. E quando você tem um painel fotovoltaico, você tem um painel que ele mede em torno de 1 metro por 2, ele gera uma determinada quantidade de energia, que seja lá de 320, 350, 400 watts-pico, mas isso não é o importante para o cálculo estrutural. Para o cálculo estrutural, todos aqueles materiais, que é o esquadro de alumínio, a esquadria de alumínio e o vidro, vão pesar aproximadamente uns 24 quilos por painéis, seja ele de 325 ou de 400 watts-pico. O que acontece? Como o painel tem em torno de 1 metro de largura por 2 de comprimento, você teria aí, para a nossa análise, 24 quilos, você divide por 2, para que você tenha 12 quilos, que teria 12 quilos por metro quadrado, então, para você fazer um estudo comparativo. Então, vamos fazer vamos reprisar um telhado cerâmico, aquele que eu escolhi para colocar os painéis fotovoltaicos. Ele pesa por metro quadrado 30 quilos. E o painel fotovoltaico que eu escolhi para colocar em cima do telhado cerâmico, através dos fixadores, eu também já vou falar da qualidade necessária para esses fixadores, ele vai, então, acrescer 12 quilos em cima dos 30 quilos que já tínhamos com a telha cerâmica. Ora, se fizermos uma regra de 3 e você acrescentar mais 12 quilos, você vai ver que você acrescentou de carga mais 40%. O que você acabou de fazer? Você acabou de ter que ter atenção a um limite que a norma 8.800 ela coloca para que a gente possa raciocinar sobre fazendo uma avaliação desse telhado. O que acontece? A telha para o telhado é um peso próprio, é uma carga permanente. E o peso próprio da viga, das terças que seguram o telhado, eles vão ser colocados para o engenheiro numa continha de somar, onde ele vai resolver a carga e as contribuições. Significa, a partir da cumeeira, paralela à cumeeira, você tem as terças. E as terças, ao lado esquerdo e ao lado direito, vão ter uma contribuição. Será uma área que vai contribuir para que você
coloque essa carga, considerando esta carga como uma carga distribuída para o efeito de cálculo, depois transformar numa carga pontiforme para que você calcule as flechas. Então, veremos isso como se desenvolve a partir de agora. Ninguém perdeu absolutamente nada, porque agora fiz o introito para mostrar como é que nós faremos esses cálculos. Primeiro, vamos definir que telha nós estamos usando. Se fosse uma telha metálica, ela estaria entre 7 a 12 quilos. Nós estamos falando de um problema bem maior, que a telha que pesa mais, que tem maior peso próprio, que é a telha de cerâmica. Essa telha, então, pesa 30 quilos, o painel fotovoltaico por metro quadrado, 12 quilos. Quando eu simplesmente acresço em cima do telhado, eu sobreponho o painel fotovoltaico, eu vou acrescentar 40% a mais. Bom, a norma vai dizer que quando o engenheiro está projetando o telhado, ele vai ter um coeficiente de segurança em torno de 25 quilos. A norma diz que isso é a menor possibilidade para que ele inclua no cálculo. E não diz qual é a máxima, quer dizer, o coeficiente de segurança aí, ele pode achar que deveria ter mais do que 25. Isso é o calculista que vai definir. Mas no telhado, quando nós estamos colocando os painéis fotovoltaicos, vamos olhar agora a construção de um galpão. Quando você vai fazer o projeto do cálculo estrutural, antes de tudo, você tem que fazer algumas avaliações. Por exemplo, qual a distância entre os pilares? Os pilares distantes um do outro, de que material são? Vamos supor que seja um galpão em estrutura metálica. A distância entre um pilar e outro pilar vai ter que ser estudado para que a gente consiga dimensionar uma viga, que pode ocorrer a necessidade de nós fazermos um reforço estrutural para conter todo esse telhado. Você vai ter que estudar naquela oportunidade, onde você está vendo a lei de Hooke, que é a tensão à deformação. Significa o seguinte: à medida que você coloca uma viga biapoiada, ela está apoiada num pilar e no outro pilar, a parte de baixo dessa viga ela vai estar tracionada e a parte de cima vai estar comprimida. O concreto, se ela fosse de concreto, ela é muito bom a compressão e é muito ruim a tração. Já no aço, essas combinações, elas aproximadamente se igualam. No aço, quando você faz um estudo num gráfico, medindo a tensão e a deformação, você vai ter uma linha oblíqua. Significa dizer que você aumenta a tensão e a deformação aumenta na mesma proporção. Você aumenta mais um pouquinho a tensão e aquela peça, como fosse um elástico, você estivesse puxando com ambas as mãos, você segura a pontinha de um elástico e na outra ponta, a outra ponta do elástico. Quando você puxa esse elástico, você está aplicando uma tensão e o elástico está sofrendo uma deformação. Ele vai ficando mais fino. Quando você solta essa pressão que você está fazendo, o elástico volta às características iniciais. E assim, lembra-nos uma viga de metal, por exemplo. À medida que ela é solicitada uma carga, nesse momento você está fazendo uma carga axial na viga, que eu comparei com um elástico na horizontal. Você puxou o elástico, afinou a seção reta, e você puxou de novo, esse elástico ficou mais fininho ainda, você voltou, ele tomou a forma inicial. Nisto, você está no regime chamado regime plástico. Mas acontece que, num determinado momento, se você continuar aplicando a força, vai haver um patamar. Nesse patamar, significa
que com a mesma atenção, as deformações vão progredir. Isso se chama patamar de escoamento. É onde o material, o aço, vai sair do regime de elasticidade, vai se deformar e não vai se recuperar mais. Um momento depois, ele vai ter a ruptura sem aviso prévio. Pronto. É isso que também causa inúmeros acidentes. Outra coisa que a pessoa esquece, muitas vezes, de considerar, quando vai fazer um projeto fotovoltaico, é de olhar as telhas e verificar o seguinte. Um bom fabricante eu vou citar a Romagnoli porque eu conheço. Um bom fabricante de suporte, ele deve ser questionado se aquela estrutura dele está preparada, os suportes que ele está preparado para durar 20 anos. Porque há normalmente admitido de 20 a 25 anos a vida útil de um painel. Às vezes você encontra estruturas, como eu tenho encontrado por aí, telhas que você já vê que elas já estão bastante gastas. Então, a pessoa vai fazer um investimento, vai instalar painéis fotovoltaicos, cuja a vida útil é mais longínqua, e vai perder a telha por causa do prazo menor que ela tem de vida útil. Uma telha uma telha metálica, ela dura, em média, 20 anos. E um painel fotovoltaico tem a vida útil em torno de 25 anos. Então, a pessoa deve equiparar isso também. E muitas dizem assim, e é mito, muitas dizem todos os sistemas de fixação são iguais. Isso é mito, não são iguais, não. Se fosse todos iguais, nós não procuraríamos as empresas sérias. Por exemplo, quando você compra um carpote, quando você vai comprar uma estrutura com um abrigo de automóvel, é óbvio que você podia fazer em casa. Isso todo mundo sabe. Mas será que fazendo em casa você foi assistido por um calculista? Será que aquela estrutura que você colocou vai suportar os painéis fotovoltaicos? Ou depois que você fizer todo o seu abrigo de automóveis, como fosse um pátio, onde você faz estacionamento de automóveis, e aquilo tudo deu certo? Não deu. Em Vargem Grande, Mato Grosso, quase 5.000 metros quadrados desabaram sobre veículos estacionados. Os veículos eram zerinho. O que ocorreu ali de errado? Você vê que as vigas, quem olhou esses acidentes e acompanhou esses acidentes, viu que os pilares flambaram, houve flambagem, viram que as vigas ficaram deformadas, e tudo isso por causa da carga. Então, vamos pensar agora na carga. Quando você tem um telhado, a primeira carga que você tem é a carga permanente, quando se calcula aí pela cidade, quando você anda pelas cidades, o projeto de fotovoltaico é relativamente novo no Brasil. As construções são mais antigas. Então, naquela ocasião, não se fazia telhados pensando em admitir sobre os telhados os painéis fotovoltaicos. Então, a norma que previa e prevê 25 quilos por metro quadrado de segurança, ou não é obedecida por leigos terem construído, ou se foi obedecida no mínimo a 25 quilos por metro quadrado, que pode transformar-se em acidente. Primeiro, você tem a primeira carga permanente, que seria a telha. Agora você está incluindo uma carga permanente, que vão ser os painéis fotovoltaicos. E muita gente esquece de ver que sobre os galpões, pode ser que o cliente mais tarde também queira colocar forro de gesso, por exemplo. Pode ser que ele também pendure lá, por exigência do Corpo de Bombeiro, instalações de proteção contra incêndio, e todos esses penduricalhos acrescentariam mais 10 quilos. Se você tem
uma norma que prevê 25 quilos como coeficiente de segurança mínimo, você vai verificar que o penduricalho a 10 quilogramas e mais os painéis fotovoltaicos a 12, nós já chegamos aí a 22. Então, nestas condições, é preciso que o interessado procure cursos para que, em algum momento, ele possa ter as condições mínimas de fazer uma avaliação prévia daquela estrutura, onde ele vai levar, do curso ele vai conhecer quais seriam os comprimentos admissíveis, ele vai aprender a calcular um pilar, ele vai aprender a calcular uma viga, vai sair de lá pronto para fazer isso, mas não é engenheiro. Então, minimizando, ele vai ter um mínimo de parâmetros para compreender que ele tem de procurar a ajuda do profissional competente e também um excelente profissional, um excepcional calculista. Só será vitorioso, só terá sucesso se optarem por materiais também de boa qualidade. Todos os suportes que nós podemos admitir aí, de boa qualidade, desses maiores enfrentamentos que o suporte faz, são com as cargas acidentais. Quais são essas cargas acidentais? Entre as cargas acidentais, uma daquelas que nós vamos colaborar ensinando na Solarize é o cálculo da carga de vento. O cálculo da carga de vento, para você ter ideia, se o telhado não pode resistir a 120 quilômetros por hora, a um vento de 120 km por hora, então ele não vai atender às nossas necessidades, não. E os painéis fotovoltaicos, eles vão ampliar essas cargas, eles vão majorar as possibilidades de atuação dessas cargas, chamadas cargas de vento, cargas acidentais, que são extremamente importantes para o cálculo estrutural. Outra coisa importante, que nós veremos nos cursos da Solarize, é o seguinte: o engenheiro, eu tenho dado aula a alguns engenheiros civis, a outros engenheiros mecânicos, outros engenheiros eletricistas, e nós temos convivido lá na Solarize com uma enorme satisfação pessoal, porque a Solarize ela cumpre os objetivos que ela promete a todos os alunos, e eu me sinto realmente muito feliz por isso. Por exemplo, a isostática, a estática, muitas vezes esquecida, mas lá nós vamos demonstrar que as estruturas são isostáticas, hiperestáticas ou hiperestáticas. Quando ela é uma estrutura isostática, significa que ela está equilibrada. Você tem 3 equações da estática, que ela diz que o somatório das forças na horizontal é igual a 0, que o somatório na vertical é igual a 0, que o somatório do momento é igual a 0. Então, quando essas forças estão em equilíbrio, ela é isostática, ela não está para mais nem está para menos, está equilibrada. Quando ela é hiperestática, o somatório dessas equações da hiperestática é porque o número de reações é maior que o número de equações. E a gente vai poder demonstrar isso ao cliente, ao aluno no curso. E quando hiperestática, ela está para lá de ruim para que a gente vá prosseguir isso daí. Então, nesse momento, tem que se reconhecer também se ela é resistiva. Então, o que a gente discorre diante de todo esse curso? Primeiro, o aluno começa a perceber quais são os vãos admissíveis, ele começa a entender como é que o painel fotovoltaico vai contribuir para a terça, porque como vai acontecer essa distribuição das cargas. Todo o telhado, tudo que você colocar sobre as telhas, tudo que você carregar sobre as telhas, vão às terças. As terças vão ser descarregadas toda a carga em cima das vigas. As vigas vão levar todas essas cargas para os pilares. Os pilares vão levar todas essas cargas à fundação. Então, se você fizer
entender só o que está passando no telhado, você pode fazer um prédio inteiro desabar. Essa é um acontecimento lastimável, mas muito possível. E a ideia que se tem aqui, em demonstrar os perigos que as pessoas podem ter, por exemplo, quando se mexe em telhado de madeira, o que eu posso fazer se eu não sei se o telhado foi calculado, como é que eu posso dimensionar isso? Isso, então, num curso, você consegue promover. Então, em resumo, o que você precisa conhecer? Por exemplo, o comportamento de algumas treliças. Eu vou citar aqui a Prate, por exemplo. Ela tem uma característica onde os montantes, que são aquelas peças verticais na treliça, a treliça é um tipo de estrutura onde as barras que compõem as treliças, as horizontais e as diagonais, a barra principal em cima, nós chamamos de bando superior. A principal lá de baixo, de bando inferior. As verticais de montante e as inclinadas de diagonais. Quando no meio do vão as diagonais apontam para baixo, essa é uma treliça Prate. E ela tem uma característica. Sem fazer cálculo, você já pode afirmar que todas essas barras estão tracionadas. E assim, no curso da Solarice, nós mostramos as possibilidades que possam ocorrer em todas as treliças, explicamos como elas funcionam, dimensionamos junto com o aluno e, no final, a gente também mostra no curso quando ele tem uma viga e ele não sabe se essa viga suportaria ou não o esforço. Por quê? Quando é em concreto armado, você normalmente, a não ser que você tenha o projeto estrutural, você não sabe, na maioria das vezes você não encontra o projeto estrutural, a prefeitura guarda o projeto de arquitetura, mas não guarda nenhum estrutural. Então, você precisa saber como é que você vai dimensionar para que você faça o escoramento. E isso a Solarize entrega também. Nós explicamos como é dimensionado a viga para esse suporte, mas sempre com o cuidado de fazer com que os alunos, por exemplo, os engenheiros eletricistas, estejam acompanhados do profissional de cálculo estrutural. O que nós buscamos fazer? Dar o conhecimento necessário para que a pessoa haja com prudência, para que ela não faça vítimas humanas, pessoas que percam a vida e também que percam o patrimônio. Esse é o nosso objetivo principal quando nós fazemos os cursos lá na Solarize. Posso contribuir mais? Você gostaria de fazer alguma pergunta, abrir para o público, ou eu devo prosseguir? Valquírio, temos algumas perguntas aqui já. Então, vou aproveitar que você já falou sobre uma pergunta aqui muito interessante do Rafael. Aproveitando que você falou sobre as terças pré-moldadas, ele quer saber sobre terças em concreto. Pode falar sobre estruturas de pavilhões com terças pré-moldadas em concreto? Sim, podemos sim. Quem nos pergunta é o Rafa, né? Isso. Obrigado, Rafa, pela sua pergunta. Eu espero contribuir muito contigo. Ô, Rafa, você, se puder, se estiver próximo a você imagina duas caixinhas de fósforo, uma à esquerda e outra à direita. Essas caixinhas de fósforo, nós vamos simbolizar para conversar como se fossem elas apenas nossos apoios. E você, se estiver próximo de você coloca uma reguinha, essas reguinhas bem vagabundas, plásticas, sobre essas duas caixinhas de fósforo. E não atendo, vamos imaginar juntos. À esquerda você tem uma caixinha de fósforo, à direita tu tem uma outra caixinha de fósforo. E essa caixinha de fósforo são o teu pilar à esquerda e o teu pilar à direita. E a viga
aquela viga de concreto armado que você me colocou na visada, ela está agora sobre esses dois pilares. Nós estamos conversando agora, Rafael, eu e você. Me desculpe chamar de você, eu sou um velho de 63 anos, me perdoe, por favor. Nós temos ali uma estrutura biapoiada. Quando você colocar o seu dedo no meio dessa régua e você empurrar ela para baixo, o que o teu dedo está fazendo é uma carga concentrada, ok, André? E você vai ver, então, tomara que o André possa estar fazendo isso também, você vai ver que ela vai fazer uma barriga. Essa barriga está apontando para o meio do vão. E o que está acontecendo? Se você tivesse uma linha dessas de costurar, e você tivesse colocado essa linha sobre a régua, imaginando que essa linha ficasse fixa, enquanto você aplica a carga no meio do vão, no meio da régua para baixo, e você descobre que ela tem uma barriga, essa distância na vertical, entre a régua e a linha, é o que nós chamamos de flecha. Agora, depois eu vou te falar de flecha elástica também, que vai fazer com que você chegue ao dimensionamento, tá? Mas vamos dizer o seguinte, essa flecha que eu estou te falando é a flecha que vai te mostrar o momento fletor máximo. Significa, é a deformação máxima que você pode admitir, é a deformação que você poderá, em cálculo, admitir, para que a estrutura não venha a colapso. Vamos ver por que eu falei em colapso. Essa régua que você acabou de colocar, se ela for uma régua transparente, você vai verificar que na parte de baixo, se você flexioná-la com a mão, empurrando o centro dela para baixo, ela vai abrir estrias, como nas pernas de mulheres muito feias. De homens, talvez. Eu te diria que essas estrias são a demonstração in loco do que a estrutura, que é composta de várias seções, como fossem vários dominós, um do lado do outro, estão se afastando na parte de baixo, abrindo fissuras. Essas aparentes fissuras da sua régua mostram que ela está sendo tracionada. E na parte de cima está sendo comprimido. Então, na parte de cima, o que vai acontecer na parte de cima? Ela está sendo comprimida e o aço é muito bom a compressão. E a tua pergunta foi o seguinte, essas estruturas pré-fabricadas, elas vão suportar? Sim, André, elas vão suportar da seguinte maneira. Se você perguntar ao fabricante, se o fabricante tem um determinado vão, e esse vão, por exemplo, L, essa flecha que você acabou de me ouvir falar, essa deformação dessa viga, vai ser calculada no curso do Aprende Muito Mais, tá? Mas eu já vou te dando o bizu. Você vai aprender que ela é igual a L2 sobre 8. Então, esse momento fletor máximo vai ser igual a QL2 sobre 8. E o que é esse Q? Tá bom, André. Esse Q é fácil. É muito fácil. Vamos imaginar que sobre essa viga, você tivesse um painel de 2 metros quadrados. 1 metro para frente e 1 metro para trás, e essa viga estivesse equilibrando esse painel. Então, para esse painel, a área de contribuição para essa viga seria todo esse painel que está em cima dessa viga. Se você colocar um painel do lado do outro até o outro lado do pilar, da caixinha de fósforo, você está distribuindo uma carga. Então, para eu fazer o cálculo estrutural, eu vou somar toda essa carga da seguinte maneira. Eu vou dizer que o momento fletor é igual à carga distribuída vezes o comprimento desse vão. E isso é que vai me dar a carga pontiforme, aquela carga que você aplicou no meio, com o seu dedo, você aplicou no meio da régua. É isso que você vai aprender no curso. Lá no curso você vai aprender
como é que, no curso da Solarize, você vai entender como é que são essas contribuições, quais são essas contribuições, como transformar essas contribuições numa carga pontiforme, sendo elas, obviamente, cargas distribuídas. Por exemplo, num projeto pequeno que eu toco agora, em torno de 1.800 metros quadrados, eu tenho sobre o telhado 13 mil quilos. Obviamente, quando chegou a carreta, o proprietário olhou para a carreta chegando, uma máquina empilhadeira tirando os caixotes com os módulos fotovoltaicos, ele disse para mim o seguinte: mas será que o engenheiro consegue colocar isso lá em cima? Eu acho que nenhum engenheiro nesse mundo pode fazer isso. Eu brinquei com ele e disse para ele: pode sim, eu sou um engenheiro do outro mundo. Na realidade, a brincadeira que a gente faz, temos que levar muito a sério, porque quando você domina o cálculo estrutural, que é fascinante, você vê que o homem só pode errar por ganância. Sem ganância não erra, não. Quando você prende um painel fotovoltaico, depois de dimensionado, com um material que não é de boa qualidade, quando você compra de uma empresa que não tem boa reputação, ou nem reputação você sabe se ela tem, então você vai ver um painel voando pelo ar, porque você dispensou todo aquele cálculo de carga de vento que você aprendeu, você calculou direitinho, mas você escolheu um fixador muito ruim, de uma empresa que não tenha boa fama, ou não tenha fama no mercado. Voltando lá para a estrutura de concreto. Quando você estiver comprando uma estrutura de concreto, quer dizer, um módulo de um galpão que você vai construir, primeiro você tem que conhecer o vão. Esse fabricante vai te dar o chamado pórtico, que é a estrutura completa saindo da fundação aos pilares e vai se cruzar ali em forma de tesoura. As vigas, elas são inclinadas, e ele vai dimensionar da seguinte maneira, já saiu da fábrica dimensionado. O arco principal, que no caso da estrutura metálica, é a STM. No caso do concreto armado, que você está falando comigo, é o CA. Às vezes CA50, às vezes CA60, normalmente CA50, que é o aço do concreto armado. O principal vai estar na parte de baixo. E o aço auxiliar para segurar os estribos, que detém forças cortantes, vai estar na parte de cima. Então, a viga pré-fabricada, só te falta uma coisa para você perguntar ao fabricante. Você tem que dizer ao fabricante o seguinte: eu vou usar a telha de amianto. A canalete 43 tem um peso diferente de uma telha, por exemplo, de aço zipado. Você tem que dizer ao fabricante qual é a telha que você vai usar por escrito, tá? Em troca de e-mail. Não adianta você fazer isso verbalmente. Você tem que dizer ao fabricante, porque tem um engenheiro lá responsável. Você tem que dizer que telha que você vai usar. Você tem que dizer que a carga que ele pode estar imaginando como uma carga acidental, que é uma carga de norma, vai ter uma carga permanente que ele pode não estar imaginando, que é ter o painel fotovoltaico. Quando você esclarecer isso, está entendendo também, André? Tem que ser dito, André, ao fabricante daquele pórtico de concreto armado, tem que ser dito ao fabricante qual é a carga que você vai colocar sobre o telhado. Ele pode ter dimensionado só para uma telhinha. Vamos supor que o Rafael, além de colocar a telha de fibrocimento, a canalete 43, que é bastante pesada, ele, além dos painéis fotovoltaicos que ele resolveu colocar, ele também resolva fazer um rebaixamento de teto, toda gesso, e também ele resolva incluir instalações elétricas, hidráulicas, de proteção contra incêndio, e nesse penduricalho é mais 10 quilos que ele está acrescentando aí a estrutura. Isso, com certeza, eu creio que eu possa ter atendido o Rafael, mas estou disposto também a respondê-lo de novo, se eu não o satisfiz. Pode fazer a ponte aí para a gente, André, por favor? Valquírio, foi ótimo o seu posicionamento.
Nós temos várias perguntas aqui, então vou pedir para que a gente seja um pouco mais breve, para que a gente consiga sanar as dúvidas aqui de todo mundo que está nos perguntando. Umas perguntas bem pertinentes para o assunto. André, então vamos lá, duas perguntas aqui. Tem, André. É fazer tudo muito minuciosamente. Vou tentar também satisfazer você. Um grande abraço. Maravilha. Que isso. Vamos lá, então. Duas perguntas aqui do Alexandre Rocha. Ele pergunta se a norma que você citou aí sobre o peso por metro quadrado, ele pergunta qual norma é essa, e se esse peso do telhado já leva em conta o amadeiramento. Entendi. Quem está falando comigo, repete o nome, por favor. Alexandre Rocha. Oi, Alexandre. Um prazer falar contigo. Alexandre, o que eu estou falando da norma para você, a norma, ela te dá um coeficiente de segurança. Esse coeficiente de segurança, ele equivale, no mínimo, a 20 quilos por metro quadrado. Se o engenheiro calculou o telhado, ele levou em consideração isso certamente. Se não foi calculado por um engenheiro, então, com certeza, isso não foi levado em consideração. Outra pergunta que você faz é se o madeiramento foi levado em consideração. O madeiramento é peso próprio. É uma carga chamada carga permanente. Quando você abre uma tabela de perfis, você vai ver assim, no datasheet, tá? Você vai ver quanto pesa a madeira que você está usando, quanto pesa por cada metro linear. Você vai ter essa resposta olhando o datasheet, seja da madeira, seja do perfil I, os perfis laminados, os perfis dobrados já frios, chamado UDC, quaisquer que sejam o material que você queira usar, seja madeira, seja o perfil laminado, seja o perfil UDC, que significa dobrado de chapa, você vai ter o peso por metro linear. Então, você vai depender de conhecer qual é o vão que você vai vencer, aí você vai ter o comprimento dessa peça. O comprimento dessa peça multiplicado pelo peso que ela tem por metro linear vai te dar o peso dessa peça, o peso próprio dessa peça. Em cima desta peça é que você vai fazer um carregamento. Você pode carregar o que você quiser. Por exemplo, você pode ter resolvido pendurar uma lambreta em cabos de aço nessa viga. Então, conhecendo o carregamento que você vai colocar e que nós vamos aprender o dimensionamento desta peça. Foi bom assim, André? Show de bola, Valquírio. Temos uma pergunta aqui do Jefferson, e coloca assim: considerando que para dimensionamentos de uma estrutura coberta, devemos considerar as cargas gravitacionais, carga acidental e uma sobrecarga de 25 kg por metro quadrado, caso uma estrutura tenha sido bem dimensionada, eu posso considerar a carga do fotovoltaico dentro dessa sobrecarga de 25? Levando em conta que o sistema fotovoltaico tem, em média, uma carga de 15 kg por metro quadrado? Tá. Eu vou... Como eu esqueci o nome do meu companheiro. Jefferson. Jefferson, boa tarde. Ocorre o seguinte, Jefferson. Quando você tem uma carga, quando você fala da carga gravitacional, parabéns, você está falando do peso próprio, das cargas permanentes. Parabéns. As cargas gravitacionais, de novo, são elas o telhado, o peso da própria telha, são das terças, são das vigas desse telhado até que eles cheguem aos pilares, até que as cargas sejam transmitidas aos pilares. E você me pergunta o seguinte: eu posso considerar, em cima dessa norma, que dita que tenho 25 quilos, que eu posso colocar em um painel fotovoltaico? Eu digo o seguinte: você considerou também uma carga que é a chamada acidental? A gravitacional, nós já conversamos, nós já nos despedimos dela. Agora nós estamos lembrando das acidentais.
Você imagina o seguinte, numa das obras que eu tive o prazer de calcular, o cliente ele fez um vão, eu fiz um vão para ele de 65 metros de pilar a pilar, e não tínhamos já nenhum mezanino. A gente não tinha dimensionado nenhum mezanino. Eu determinei por cálculo a altura da viga, coisa que você vai aprender lá no curso da Solarize. Você vai verificar como escolher a altura da viga, como fazer os testes para que você verifique se você vai precisar fazer escoramento ou deixar de fazer escoramento, sempre levando em consideração, se você não é um engenheiro calculista, você vai ter que estar assistido por um, mas significa o seguinte, a norma, quando prevê, eu prefiro conservar esses coeficientes de segurança, porque vai haver outros penduricalhos. Você, voltando ao que eu, reprisando ao que eu te disse, no começo desse nosso encontro, eu vou voltar a um assunto, vou reprisar, só porque criar um fato novo só vai atrapalhar o raciocínio. Olha só, você imagina que o telhado que você tenha, ele seja um telhado cerâmico. E nesse telhado cerâmico, ele pesa, você querendo ou não, 30 quilos por metro quadrado. Vamos imaginar que o perfil que você escolhe, que o módulo fotovoltaico não tenha os 12 quilos por metro quadrado como eu propus. O que você pesou, colocou numa balança e pesou, tenha ele 15 quilos por metro quadrado. Você pode fazer o teste empírico também, ou ler no datasheet do fabricante. Quando você relaciona todas essas cargas, você vai ver o seguinte, eu também vou ter as que não são gravitacionais, que são acidentais. Nesse galpão, quando eu construí, com 65 metros de vão livre, o proprietário, numa segunda visita que eu fiz para eu fazer um laudo de entrega de obra, eu sempre faço uma visita entre 15, depois 20, 30, 40 dias, até que eu me sinta à vontade com o proprietário. Se o proprietário só esperou eu ir embora, ele colocou algumas peças treliçadas, ligando uma tesoura a outra, e sobre essas tesouras ele colocou algumas peças de madeira e guardou alguns pneus velhos e alguns móveis da casa dele, que tinha desfeito o casamento, começou a arrumar tudo ali sobre as tesouras. Isso já era uma carga acidental, eu vou te dizer, me perdoe com muita franqueza, um desabafo, né? Isso era uma coisa que a gente só prevê quando ficar velho, né? Porque não é uma atitude normal, mas ela acontece sim. Então, eu te digo em resposta, quando a norma fala de 25 quilos, ela não está prevendo que você utilize. Ela está prevendo que, em utilizando, ainda a estrutura não entre em colapso. Como você é o responsável por essa estrutura, aos 63 anos eu já estou mais habilidoso, eu já estou um pouquinho mais corajoso, mas só erram os corajosos, né? Então, todo dia eu faço uma oração e digo com muita sinceridade o que vou te dizer agora. Eu, todo dia, pela manhã, quando acordo, oro por toda a minha família a Deus e, em particular, eu digo a Deus, Deus, sou eu só, o Senhor que é meu Deus e minha caneta. Não me permita errar. Porque com o tempo a gente fica abusado, né? Eu diria, então, para você, conserve os 25 quilos que a norma permite em tua segurança. Nesse caso, você aprende a fazer o escoramento, você pode chegar à conclusão que com 30 quilos por metro quadrado, com mais 15, como você preferiu, você tenha mais de 40% de sobrecarga. Então, se você tiver 10 de penduricalho, com os 12 que você botou, com os 15 que você botou, você já fez seus 25. Quer dizer, você já está no limite de ruptura sem aviso prévio. Então, o que eu diria para você, respondendo conclusivamente? Não deixe o coeficiente de segurança viver contigo
sem você abusar dele. Alguém vai utilizar sem ser você. Maravilha, Valquírio. O pessoal está perguntando aqui também, vieram algumas perguntas, aliás, queria agradecer o pessoal que está online com a gente, mais de 1.500 pessoas assistindo o webinar ao vivo aqui. Nós também colocaremos esse conteúdo no YouTube, então sigam o canal da Romagnoli no YouTube, youtube.com/grupo Romagnoli. Lá tem os outros webinários que já fizemos. Vamos colocar esse vídeo também e muitos outros. Valquírio, faltou só você complementar qual norma que é essa que fala dos 25 quilos que o pessoal... 8.800. 8.800. Se não me falha a memória, é de 2008. Maravilha, então respondido. E tem um outro questionamento aqui sobre estruturas para laje. Então o pessoal pergunta aqui sobre furação, sobre como calcular também esse peso, já que não tem o amadeiramento, não tem as telhas. Então, Valquírio, responde essa pergunta aí, principalmente falando sobre furação, né? O pessoal vai instalar estruturas em laje, tem essa dificuldade, furo ou não furo, vai ter a questão de permeação de água. Então, tem outros suportes que podem ser colocados em cima da laje para que seja instalada a estrutura, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa estrutura para lajes. Obrigado. Sim, é possível. Verifica, por favor, o seguinte. A laje é um elemento estrutural de concreto armado. Ela pode ser maciça, e quando ela é maciça, é importante a pessoa também, ir lá na Solarize, eu vou ensinar a pessoa a fazer a contraflecha. O que significa? André, quando a gente está dimensionando uma laje e faz um escoramento para que você possa concretar, você decide quais são as armaduras que você vai colocar na laje, e depois que você decide essa armadura, em cálculo, você já vai saber que ela vai sofrer uma deformação pelo peso próprio. Isso qualquer engenheiro sabe. Então, para evitar aquele aspecto de uma barriguinha, você faz uma contraflecha. Você entendendo, e você vai aprender a calcular lá no curso da Solarize, você aprendendo que ela vai sofrer uma deformação, você faz com que essa deformação ela empurre toda a forma, será empurrada para cima, de maneira que quando ela estiver deformada, ela vai voltar à posição original. Mas isso foi muito fácil de dizer, mas eu não posso deixar de me atrever a falar sobre as formas antes de chegar a essa resposta com mais clareza, porque podemos provocar acidente sem o que eu vou dizer agora. Então, eu peço especial atenção a você, André, a Solarize também, e a todos os colaboradores que estão online com a gente, enriquecendo essa tarde para todos nós. Eu diria o seguinte, gente, eu vou dar duas situações bem parecidas entre si. Você imagina uma marquise de um edifício. E você imagina, então, que você vai fazer a concretagem dessa marquise. Você colocou agora, comprou numa boa empresa, você comprou um concreto, escolheu o seu MPA, na minha época ainda era FCK, nós falávamos na minha época, quando eu era jovem como vocês, 250 quilogramas força por centímetro quadrado, hoje a gente fala em 25 MPa. Nada mudou. A unidade que nos dá a mesma mensuração. O que acontece são os procedimentos. Imagina só, se você pegar uma caneta e você prendê-la entre teus dedos, não sei se você também consegue me ver com uma caneta. Você consegue me ver, André? Sim. Se eles me veem assim, então eles podem verificar o seguinte comigo. As cargas sobre essas lajes vão estar distribuídas aqui. E a tendência dessa marquise é fazer isso. Então, nestas condições,
Diferente do que eu respondi, quando eu disse que botaríamos 2 caixinhas de fósforo assim, ela faria uma barriguinha entre os 2 apoios. Na laje, a caixinha de fósforo está segurando a caneta, ela está engastada, que é o engaste perfeito. Lá nos cursos da Solarize a gente vai ensinar esses tipos de apoio, vamos falar dos engastes perfeitos, os apoios que proíbem todos os movimentos, que é esse engaste perfeito. No engaste perfeito, quando você vai concretar, você coloca à sua esquerda, no meio e na outra ponta, por exemplo, você coloca as estacas para concretar. Aí você concretou. Aguardou o concreto perder a plasticidade, molhou direitinho para manter úmido, aguardou 28 dias com a paciência e resolveu tirar. Foi lá. Contratou uma pessoa para tirar os apoios dessa estrutura pronta. Ocorre que essa estrutura, quando é dimensionada, a parte de cima dessa laje está sofrendo esforços de tração e a parte de baixo de compressão. Se você tirar a escora do meio, você estragou todo o seu trabalho. Se estourar o da ponta da parede, estragou também. Então, você tem que tirar da marquise, de fora da marquise, do beiral da marquise para dentro, para você não estragar essa peça que nós acabamos de falar. E quando é uma laje, você tem que saber se essa laje ela tem uma forma, como as formas nervuradas, quer dizer, são bigotas, ora preenchida com isopor, horas preenchidas com lajotas, e você coloca a malha dela por ali. Bom, o que o cliente quer saber? Ele quer que você coloque sobre a laje dele painéis fotovoltaicos. O primeiro negócio que você tem que fazer é procurar uma empresa de boa fama. É óbvio que eu vou citar aí a Romagnoli, porque é minha conhecida. Então, ela vai te oferecer a primeira possibilidade do teu sucesso. E não adianta você pedir uma estruturinha para o teu serralheiro mais próximo, teu amigo, teu cunhado, porque ele não soube fazer os cálculos e é melhor que você compre pronto. Primeiro, se você fizer em casa com o serralheiro da sua confiança, você lembra que ele vai usar um perfil de aço e ele vai usar uma solda, por exemplo, com o OK46. Se ele não usar um bom prime, eu vou evitar falar a marca aqui, senão daqui um pouco eu vou ficar... eu perco a minha função, que é só explicar. Se ele tiver um perfil que vai durar menos do que o painel fotovoltaico, ou ele lesou o cliente por culpa, ou ele lesou por dolo. E o cliente teve culpa também de ter escolhido mal. Então, a primeira coisa é trabalhar com um fixador, com um perfil que tenha a garantia da fábrica de pelo menos 20 anos. Agora, o que ele pergunta para mim é o seguinte: furo a laje ou não furo a laje? Ora, se você tiver uma laje impermeabilizada e você fizer um furo na laje, você furou a laje e quem vai pagar é você mesmo. Porque o causador desse prejuízo não é outra pessoa, é você mesmo que furou a impermeabilização. E para continuar respondendo, eu vou citar também mais um exemplo que pode dar prejuízo, e quando eu paro para falar isso, é porque a minha preocupação principal é afastar o prejuízo de vidas humanas e de patrimônio. Imagina o seguinte: essa laje que nós estamos falando, o rapaz está preocupado em fixar o painel fotovoltaico, que é mais uma carga. Só que tem, André, que é muito comum, e a pessoa chamar uma empresa de impermeabilização, ela pega a laje no osso e faz uma argamassa no traço de 3 de cimento, 1 de areia, e faz um chapisco vassourado, às vezes nem esperam 24 horas, mas faz na mesma hora, e então faz uma argamassa de correção
para que a água caindo ali naquele piso, que é chamado contrapiso, escorra até o ralo, que é o tubo de descida de águas pluviais dessa laje. Aí se coloca uma manta de impermeabilização. Sobre essa manta se faz um outro contrapiso, que é o de proteção da manta de impermeabilização. Com o passar do tempo, esse conjunto de impermeabilização, que é a argamassa de cimento e areia e o sanduíche de borracha, de manta asfáltica, betuminosa, ou de pintura asfáltica também, vai romper. Aí o que as pessoas fazem? Em vez de quebrar de novo, tirar tudo e começar a impermeabilização nova, a nova empresa que vai vir impermeabiliza de novo. Então, repete todo esse processo que eu falei, acrescentando mais peso. E algumas marquises que caem aí no centro da cidade, para você ter uma ideia, a camada de impermeabilização já chega a 35, 45 centímetros. Aí o pessoal diz, o pessoal da fotovoltaica que derrubou. Foi eles não. Eles só contribuíram para cair, porque já estava para cair. Um negócio desse é uma estupidez. Voltando lá, o furo ou não furo. Resposta. Se está impermeabilizado, tu não fura. Bom, se não fura, como é que eu vou resolver? Existem algumas colas, que são chamadas colas epóxicas. É lógico que eu prefiro algumas marcas, né? Gostaria de dizer muito o nome de duas marcas, mas vou evitar fazer isso. Então, eu vou dizer para todos que participam nessa tarde conosco, que essas marcas seriam uma chamada argamassa epóxica. Ela tem dois componentes. E para que elas servem? Lá na Romagnoli, por exemplo, ou em qualquer empresa de boa reputação, ele pode comprar uns tijolinhos de tijolo, uns maciçozinhos de tijolos. E então, ele perfura esse bloquinho de tijolo. Nesse bloquinho de tijolo, ele fixa o fixador que tem a inclinação que ele quiser para o norte, o leste-oeste, como ele estiver fazendo lá o dimensionamento da geração fotovoltaica. Então, nestes maciçozinhos de tijolos, de concreto armado, eles vão fixar com parabold a estrutura. Pega essa massa epóxica, passa em cima do contrapiso, bota o tijolinho em cima, pode ir embora para casa que nem vento tira. Então, eu respondi a seguinte pergunta. Devo furar? Não. Como eu devo fixar? Você deve fixar em maciçozinhos de tijolo, já comprado pronto, eu prefiro os comprados prontos. Fura o maciçozinho, coloca a parabold, parafusa o teu fixador dos painéis fotovoltaicos, inclina para onde você quer, levanta um pouquinho, passa a massa epóxica e está agarrado na laje e não sai mais. Mas também tem que ser assistido pelo calculista, para verificar as cargas que eles estão colocando em cima da laje, ok? Ok, Valquírio. Ótimo sua resposta. Dito que atendeu todas as perguntas que vieram sobre esse tema da laje. E agora nós já batemos aí 1 hora de webinar. Para mantermos aí 1 hora de conversa, gostaria de colocar o Hans para fazer o encerramento e agregar ainda mais sobre esse assunto. Eu agradeço aí a participação de cada um. Amei muito responder essas perguntas. Fico à disposição da Romagnoli e da Solarize para esse público que vocês reuniram. Eu me prontifico a responder via Romagnoli e via Solarize. Eu posso responder a qualquer consulta que eles formularem. Ok, Valquírio. Muito obrigado, engenheiro Valquírio. Acho que foi muito enriquecedor. É um tema complexo para 1 hora. É até um tema bastante complexo para o curso de 3 dias presencial que a gente já tinha, e vai ser um desafio colocar isso online, discussão, né, que você adora
discutia com as pessoas presentes, desenhar no quadro branco. Então, vamos ver, a gente vai conseguir colocar isso. É um tema muito importante, como, né, você mesmo citou, tem telhados caindo, a gente não pode dar esse mole, a gente não pode oferecer esse perigo, né, para patrimônio e para as pessoas. Por isso que criamos esse curso, mas também não dá para mandar qualquer engenheiro, todo engenheiro eletricista cursar engenharia civil antes de instalar tudo. Então, esse balanço, né, entre o que eu preciso saber como engenheiro eletricista para, pelo menos, né, ter um olhar mais crítico, um olhar mais aperfeiçoado, e para saber, né, aqui realmente sem calculista não posso nem entrar no galpão. Aqui qualquer coisa que eu faço, já tem um perigo, né? Então esse olhar é muito importante. Esse olhar, né, você conseguiu transmitir nos outros cursos que a gente fez. Já fez muita propaganda, né? Espero que quem participou aqui conseguiu levar bastante informação sobre o tema agora nessa hora. Agradeço ao André por esse convite, essa oportunidade, e a gente sempre está em parceria para agregar para vocês que estão instalando os sistemas lá nos telhados, para transmitir conhecimento e trabalhar com segurança, né? Que isso é o mais importante. Então, boa tarde para vocês. Exatamente, Hans. Maravilha. O mais importante é realmente a gente transmitir conhecimento, né? A gente sabe que tem pessoas que infelizmente não têm conhecimento, contratam às vezes pessoas que também não têm o conhecimento necessário, acaba instalando o projeto todo na casa do cliente, no comércio ou na indústria, e acaba tendo problemas posteriores, né? Pessoal, queria agradecer a todos que assistiram aqui esse webinar. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo no YouTube, youtube.com/Grupo Romagnoli. Pode seguir o canal. Lá tem outros webinários já, tem a calculadora de distanciamento entre fileiras que colocamos lá segunda-feira, um material bem interessante para vocês fazerem download. Quem deixou a pergunta para nós com o e-mail, nós responderemos a seguir. Do mais, eu agradeço a todos, fizeram muita pergunta para nós, a gente não consegue responder todas, né, respeitando aí uma hora de todo mundo. Então, agradeço, até o próximo, obrigado, Valquírio, obrigado, Hans, eu prazer agradeço a todos. Muito obrigado pelos que perguntaram, que me deram a oportunidade de contribuir, em especial, André, a você, que me convidou com tanto carinho, e o Hans, que é muito mais íntimo. Muito obrigado, Hans, por aturar um cara tão chato. Você está de parabéns. Obrigado, Valquírio. Tamo juntos. Valeu. Então tá, pessoal. Obrigado, até a próxima. Um abraço. Um abraço.